E nos próximos capítulos da novela Três Graças, Lorena, ao descobrir dos remédios falsos, ela junto de Viviane tramará um plano genial para desmascarar a Fundação Ferretti. O vilão terá 3 surpresas que o deixarão de cabelos em pé. E Leonardo fará um pedido surpreendente a Viviane, na frente do pai, e fará o empresário ter o pior desgosto de sua vida. Isso tudo terá início quando Xenica chega no apartamento do Ferretti. E ao ver Zenilda, ela pergunta: "O teu marido está em casa, amiga?" Zenilda diz que não e avisa: "Ele saiu bem cedo. Disse que tinha uma reunião. Aconteceu algum problema?" Xenica encara e explica: "Não é nada demais. Eu só precisava da assinatura dele. Mas pelo visto, eu vou ter que esperar ele chegar na empresa." Nesse momento, Zenilda aproveita para perguntar à amiga se os boatos de remédios falsos acabaram. Xenica, com medo, avisa: "Eu acho melhor nós não falar desse assunto. O Ferretti não gosta que eu traga problemas da empresa para você." Porém, Lorena, que tinha acabado de chegar em casa, escuta as duas e pergunta: "Que história é essa de remédios falsos?" Xenica fica pálida e diz que não é nada demais. Lorena tenta insistir, mas Xenica não responde. Avisa que precisa voltar para a fundação e sai logo em seguida. A garota acha tudo aquilo muito estranho. Pede uma explicação à sua mãe e Zenilda explica: "É que tinha um boato lá na chacrinha que os remédios que a nossa fundação distribui são falsos." Lorena arregala os olhos e Zenilda, ao ver a reação da filha, ela diz: "Mas calma, minha filha. Calma, que eu já conversei com o teu pai e até fui lá na farmácia e já confirmei que essa história não passa de um boato." Ao escutar aquilo, Lorena pergunta: "E a senhora conversou com a Viviane?" Zenilda confirma e em seguida ela avisa que precisa dar uma saída. Porém, Lorena fica pensativa e diz a si mesma: "Essa história não está me cheirando nada bem. E eu sempre achei estranho o meu pai dar remédios quase de graça." Enquanto isso, Ferretti fará uma reunião com Macedo e avisa: "Pois cuida de tudo. Eu quero isso para ontem." Leonardo chega bem na hora e ao ver o lambe-botas do pai saindo, ele pergunta: "Eu posso saber o que o senhor conversava tão animado com Macedo?" Ferretti responde: "É claro que pode. E não só pode, como deve. Eu estou entrando para o setor funerário. Melhor dizendo, nós estamos." Leonardo estranha e questiona: "Como assim? Eu não estou entendendo." Ferretti explica: "Muito simples. Já que o pessoal daquela chacrinha está morrendo, eu vou abrir uma agência lá na comunidade para vender caixão para esse povo. Eu fiz o cálculo e é muito lucrativo." Leonardo o encara e diz: "E o senhor acha que é certo?" Ferretti, sem entender, pergunta: "Como assim? Se eu acho que é certo, eu vou fazer tudo legalmente." Leonardo responde: "Eu não estou falando disso. O senhor sabe que aquelas pessoas estão morrendo por causa dos nossos remédios." Ferretti corrige o filho e diz: "Não fale besteira. Eles morrem por causa das doenças e não pelos remédios. Se bem que você acabou de me dar uma excelente ideia." Leonardo se aproxima do pai e fala: "Eu tenho até medo de perguntar,
Mas do que se trata essa ideia? Ferrete responde: Bem, eu pensei que se, em vez de dar apenas placebo para aquele povo, nós poderíamos colocar alguma coisa naqueles remédios para adiantar a ida deles pro lado de lá. Leonardo, sem acreditar no que acabou de escutar, pergunta: O senhor só pode estar de brincadeira, não é mesmo? Ferrete, sem demonstrar um pingo de empatia, responde: Eu nunca brinco quando o assunto é trabalho. Leonardo retruca: Nós estamos falando de pessoas. Todos eles têm família. Ferrete o encara e avisa: Escute bem, meu filho. Ninguém fica rico pensando nos outros. E além do mais, esse povo não vai fazer falta para a sociedade. Muito pelo contrário. Leonardo, em estado de choque, diz que é completamente contra aquele plano. E Ferrete rebate: Uma pena, já que a ideia foi tua. Mas eu já adianto que se você quer continuar tendo essa vida boa, é melhor você deixar a tua moralidade fora dos negócios. Senão você vai acabar arruinando com tudo o que eu construí. E após falar aquilo, ele sai. Já Leonardo fica tão abalado que decide voltar para casa. Lorena, ao ver o irmão entrando, ela estranha o estado dele e pergunta: Léo, você está bem? Chegou cedo em casa e ainda mais nesse estado. O rapaz mente dizendo que está tudo bem. E Lorena, nesse momento, pergunta se ele sabe alguma coisa sobre os boatos dos remédios falsos. Leonardo fica ainda mais abalado e diz que não sabe sobre aquele assunto. E logo em seguida ele entra. Lorena, no entanto, fica desconfiada e fala consigo mesma: O Leonardo está muito estranho. Eu acho que ele sabe de alguma coisa e está me escondendo. Decidida a descobrir a verdade, ela espera o pai chegar e finge sair. Mas, em vez disso, ela se esconde e escuta quando o pai chama o irmão. Leonardo, ao se aproximar de Ferrete, pergunta: O que foi, pai? O senhor chamou? Ferrete confirma e diz: Eu soube que você saiu da empresa e veio para casa. Eu quero saber se você já virou homem e parou com essa crise de consciência. Leonardo o encara e fala: O senhor não se preocupe. Eu tô do teu lado. Só acho que colocar algo nos remédios para apressar a morte daquele povo da chacrinha não é necessário. O senhor já faz tanto dinheiro apenas com a falsificação desses medicamentos. Lorena, ao escutar aquilo, arregala os olhos ao perceber que os boatos são verdadeiros e continua escondida. Já Ferrete responde ao filho: Escuta bem, seu pirralho. Dinheiro nunca é demais. E além do mais, você não se preocupe que pobre sempre vai ter no mundo. Até porque eles se procriam como ratos. Leonardo, sem coragem de enfrentar o pai, fica apenas calado. E em seguida, Ferrete entra e Léo sai. Em choque com toda aquela situação, Lorena decide fazer alguma coisa para desmascarar toda aquela história. Faz uma ligação para Viviane e diz: Me desculpe, sou eu, a irmã do Léo. Será que nós duas poderíamos conversar? É muito importante. Viviane estranha e pergunta do que se trata. E Lorena responde: Se você não se importar, eu prefiro falar pessoalmente. Viviane retruca: Por acaso tem alguma coisa a ver com teu irmão? Lorena rebate: Bem,
Não exatamente. Inclusive, eu gostaria que você não mencionasse nada com ele. Eu vou te mandar um endereço. Você pode me encontrar em meia hora. Viviane, curiosa, confirma. E após desligar, Lorena liga para Juquinha e pede: será que você pode me encontrar no teu apartamento em meia hora? Juquinha pergunta o que estava acontecendo e Lorena avisa: eu não posso explicar agora, mas quando nos encontrar, eu conto tudo o que descobri. E após desligar, ela se apressa, vai até o escritório do pai e, aproveitando que estava vazio, ela liga o computador do vilão e diz: eu preciso encontrar alguma coisa aqui que mostre quando serão entregues esses novos medicamentos. E depois de alguns minutos, ela encontra uma coisa que a faz arregalar os olhos. Porém, ao escutar alguém se aproximando, ela se apressa, desliga o computador e sai. E quando Ferrete entra, ele vê a sala vazia e diz: se o Leonardo já ficou nervoso com o que eu disse para ele, imagina se ele souber do meu verdadeiro plano. Momentos depois, Lorena chega no apartamento de Juquinha e a detetive, ao se aproximar da namorada, pergunta: e então, por que você marcou esse encontro? Viviane, curiosa, pergunta a mesma coisa e Lorena responde: eu descobri uma coisa muito importante e preciso da ajuda de vocês duas para evitar uma tragédia. Viviane e Juquinha ficam ainda mais preocupadas e Lorena continua: eu descobri que aquele boato dos remédios falsos é verdadeiro. Viviane se assusta e fala: como você soube dessa história? Lorena estranha a pergunta e diz: eu escutei uma conversa do meu pai com o Léo, mas pelo visto, você também já sabia. Ao escutar aquilo, Viviane comenta: então o Leonardo também está envolvido em toda essa sujeira. Eu já devia ter imaginado. Lorena responde: infelizmente, está sim. O meu irmão está ajudando o nosso pai. Mas eu quero que vocês duas saibam que eu sou completamente contra. E por isso chamei vocês até aqui. Viviane revela que já sabia há um tempo dessa história e conta: a mãe de uma amiga minha fez exames e demonstrou que ela nunca tomou os remédios. Mas o problema é que ela tomava todos os dias, por anos, os remédios lá da farmácia. Juquinha, surpresa, rebate: mas se isso é verdade, quer dizer que os remédios são falsos. Viviane concorda e diz: é isso que muitas pessoas lá da chacrinha começaram a falar. E eu tive a confirmação depois desse exame. Lorena, nesse momento, interrompe e avisa que o seu pai quer fazer uma coisa ainda mais cruel. Viviane a encara e pergunta: como assim? O que poderia ser mais cruel do que enganar pessoas doentes? Lorena explica o plano do seu pai e deixa Juquinha e Viviane de cabelos em pé. Lorena então se aproxima das duas e diz ter um plano. As duas escutam atentamente e em seguida avisam que farão tudo como ela explicou. No dia seguinte, Ferrete conversa com Macedo e pergunta: e então, já mandou a carga dos remédios adulterados? Macedo confirma e diz: o Eudilberto foi entregar hoje cedo, e a essa hora já deve estar tudo lá na farmácia. Ferrete, contente, comenta: perfeito. Agora, e quanto
a agência funerária. Já montou tudo lá na chacrinha. Macedo confirma e fala: o senhor não se preocupe que eu já cuidei de tudo. Inclusive coloquei uma moça que é minha prima para cuidar do local e das vendas. Ferretti olha para o funcionário e pergunta: outro parente, Macedo? Daqui a pouco a tua família inteira vai estar trabalhando para mim. O lambe-botas fica calado e Ferretti continua: bem, como hoje eu estou feliz, não vou implicar dessa vez. Mas parou com essa história de contratar familiar e manda essa garota se preparar, porque daqui a pouco vai chover de cliente. Naquele momento, Macedo recebe uma ligação do Edberto, que avisa: deu errado, deu muito errado. Macedo, sem entender, pergunta o que tinha acontecido. Edberto responde: eu entreguei os remédios adulterados e logo em seguida a fiscalização chegou. Eles apreenderam toda a mercadoria, todas as caixas. Macedo arregala os olhos e, ao desligar, Ferretti o encara e pergunta: o que foi, Macedo? O que o Edberto falou de tão grave para deixar você nesse estado? O lambe-botas conta da apreensão dos remédios e Ferretti fica furioso. Macedo diz que acha tudo aquilo muito estranho e Ferretti grita: é claro que essa história é estranha. Isso tem cara de armação. Alguém sabia dessa entrega e armou contra a gente. Após pensar um pouco, ele acha que pode ter sido o Leonardo e o chama em sua sala. O rapaz não demora e, ao entrar, pergunta o que estava acontecendo, mas sem nem mesmo explicar a situação. Ferretti ataca o filho e o chama de traidor. Leonardo o encara e diz: do que o senhor está falando? Por que está me chamando de traidor? Ferretti grita: eu sei que foi você que mandou aquela fiscalização. Somente você sabia dessa entrega. Por tua causa, eu tive um prejuízo milionário. Leonardo jura de pés juntos que aquilo não é verdade e que ele não traiu o pai. Ferretti olha para o filho e pergunta: então me diga, como a fiscalização foi do nada até a farmácia? Nesse momento, Lorena, Juquinha e Viviane entram no escritório do vilão e Lorena avisa: bem, eu sabia que o senhor ia ter essa dúvida. Por isso eu fiz questão de vir pessoalmente falar que tudo isso foi obra minha. Ferretti, com sangue nos olhos, questiona: ficou louca por acaso, garota? Sabe quanto dinheiro eu perdi com tudo isso? Além do valor da produção, ainda tem a multa que eu vou ter que pagar. Eu devia tirar você do meu testamento. Leonardo tenta defender a irmã, dizendo: não precisa disso, pai. Até porque o senhor só teve um prejuízo financeiro. Ninguém pode te acusar de nada. É só dizer que foi um erro de produção. Nesse momento, Viviane o encara e diz estar envergonhada e decepcionada com ele. Ferretti, sem entender, pergunta: e você, o que está fazendo aqui? Eu posso saber? Viviane diz que teve um caso com Leonardo e Ferretti retruca: isso não te dá o direito de entrar na minha sala. Saia daqui agora, senão eu chamo os seguranças. No entanto, Macedo o interrompe e alerta: patrão, eu conheço essa mulher. É a farmacista lá da chacrinha. E acontece que, antes, ela era um homem. Ferretti arregala os olhos e grita: você está me dizendo que o meu filho ficou com um travesti? Ele só pode ter sido enganado. Viviane confirma,
mas o corrige. Ele ficou com uma mulher. E saiba que eu contei da minha história para ele. E por mais que ele tenha reagido mal no começo, ele voltou a me procurar. E eu garanto que ele gostou. Já Lorena chamará o pai de preconceituoso e conta que também tem uma namorada e apresenta a Juquinha. Ferete fica ainda mais em choque e começa a passar mal. Em seguida, Lorena se aproxima e diz: se o senhor tentar mandar remédios falsos para a farmácia novamente, eu vou denunciar outra vez. E após falar aquilo, ela sai. Já a Viviane olha para o Leonardo e manda ele nunca mais procurar por ela. Leonardo fica arrasado e Ferete grita: eu não estou acreditando que você está triste por causa daquilo. Já Macedo o interrompe e pergunta: e agora, patrão? O que nós vamos fazer com os remédios? Ferete pensa um pouco e responde: a Lorena me colocou contra a parede. Eu até posso fingir e dizer que dessa vez foi apenas um erro de produção, mas eu não posso arriscar que isso aconteça novamente. A imagem da fundação vai ficar muito abalada e a fiscalização vai ficar de olho na gente. Macedo olha para o patrão e questiona: então o senhor está dizendo para produzir os remédios verdadeiros? Ferete confirma e diz: eu não tenho escolha. Corre agora mesmo até a casa de farinha, antes que a fiscalização vá até lá. E você, Leonardo, suma daqui e diga a Xenica para fazer o trabalho dela e limpar a imagem da fundação. Leonardo, se sentindo envergonhado, sai. E Ferete, ao ficar sozinho, se lamenta: eu não posso acreditar. Depois de um prejuízo milionário, eu ainda vou ter que engolir essa história dos meus 2 filhos ser gays. Eu não podia ter um castigo pior. Enquanto isso, Lorena, Viviane e Juquinha comemoram a vitória. Lorena comenta que apesar do seu pai não ir preso, ele pelo menos será obrigado a distribuir os remédios verdadeiros. Agora me conta aqui nos comentários se você acha que a Viviane deveria dar uma segunda chance ao Leonardo. E deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Três Graças. Também me contem a cidade que vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Três Graças.